Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de setembro de 2018. Oi, Karina. Olá, William. Matéria eleitoral, teve algum destaque nessa semana, né? Teve na quarta-feira, teve na quinta? Exatamente, William. Na quarta-feira, com um resultado positivo, os ministros acabaram confirmando a constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade de cancelamento do título de eleitor daquele eleitor que não atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral para fazer o cadastramento biométrico para proferir o seu voto nessas eleições de 2018. Aproximadamente 3.400.000 eleitores vão ficar sem o direito de poder votar nessas eleições por não terem feito esse recadastramento biométrico exigido para essas eleições. E na quinta-feira, um julgamento que foi iniciado, mas ainda não concluído, em razão da ausência do ministro Celso de Mello e ministro Gilmar Mendes, que ainda terão a chance de votar. Tratava-se de um embargo de declaração apresentado numa ação direta de inconstitucionalidade, cujo acordo ainda não foi publicado, mas que os ministros ainda assim entenderam que o pedido da Câmara dos Deputados para provocar o Supremo e dizer a partir de que momento a decisão proferida em uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo garantiu que 30% do fundo partidário deveria ser destinado às campanhas das mulheres nas eleições, deveria ser aplicado para essas eleições de 2018. Era justamente esse o entendimento que a Câmara dos Deputados buscava nesses embargos de declaração. Mas os ministros acabaram, de uma certa forma, entendendo que esse pedido de modulação dos efeitos poderia ser julgado, mas, para tanto, são necessários 8 votos dos ministros do Supremo, que no julgamento da quinta-feira não foi alcançado. Apenas 7 ministros concordavam com a decisão do ministro Edson Fachin de modular os efeitos e determinar que a aplicação do entendimento do Supremo seja feita para essas eleições. Suspenso o julgamento em razão de uma autorização feita pelo próprio regimento interno, o ministro Dias Toffoli acabou suspendendo para que os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, que não estiveram presentes na sessão de quinta, pudessem votar. Outros julgamentos acabaram se seguindo depois desse em uma outra situação também concluída, que envolve pedidos de autorização para trabalho infantil e de adolescentes em atividades esportivas. Esse também foi um caso que acabou tomando grande parte da sessão plenária da quinta-feira. A ministra Rosa votou, trouxe o seu voto vista, acabou ficando vencida e os ministros acabaram decidindo que é da competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho analisar esses pedidos de autorização, tanto para o trabalho como para a participação em atividades artísticas de crianças e adolescentes. E um último assunto que também foi iniciado o julgamento na quinta-feira, trata da responsabilidade civil da Prefeitura do município de São Paulo acerca de uma explosão que teria acontecido num comércio de fogos de artifício e que os recorrentes vítimas acabam acusando a própria prefeitura ou a administração pública de omissão na fiscalização e, consequentemente, deveria ser obrigada a reparar os danos causados em razão dessa explosão por essa casa de fogos de artifício. O julgamento foi iniciado, sustentação oral feita, mas o voto do relator deve ser colhido na próxima semana, na próxima sessão plenária, na quarta-feira, quando os demais ministros também devem proferir os seus votos. Então, uma semana de trabalhos intensos no plenário do Supremo Tribunal Federal, com 2 temas eleitorais. Como você disse, um concluído na quarta, o outro iniciado o julgamento e que acredito que também, já com essa proximidade das eleições, na próxima semana já deva ser concluído também. Vamos dar uma olhada nesse da quarta-feira, então. Como a Karina já adiantou, o eleitor que teve o título cancelado não vai poder votar nas eleições deste ano. Os ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a essa decisão por maioria de votos em plenário nessa última quarta-feira. Na ação, o Partido Socialista Brasileiro disse que seria injusto impedir o voto dos eleitores que não compareceram à revisão eleitoral e não fizeram o cadastramento biométrico. Dados do TSE apontam que entre 2016 e 2018, 3.400.000 pessoas tiveram o título cancelado por conta da biometria. A maioria dos ministros negou o pedido do partido e os títulos permanecem cancelados nas eleições deste ano. Tiveram prazo, houve chamamento amplo pela
mídia pela Justiça Eleitoral, ou seja, entender que o eleitor não teve conhecimento, que o eleitor não podia se recadastrar, isso é afastar o cumprimento de um dever do eleitor, eu volto, quer dizer, um tratamento paternalista em relação aos eleitores. Se não se recadastrou, se não tem o regular alistamento eleitoral, que é obrigatório pela Constituição como condição para votar, o requisito essencial para votar é do regular alistamento eleitoral. Mesmo que não chegasse com o título, se chegasse com um documento com a foto, mas se tivesse regular o alistamento eleitoral, poderia votar, mas obrigatoriamente deveria ter o regular alistamento eleitoral. Isso não ocorre aqui com aqueles que não compareceram. As eleições envolvem também as urnas eletrônicas. E, portanto, o cronograma mínimo mencionado pelo requerente para a implementação da cautelar considera apenas a produção dos cadernos eleitorais. Não tem em conta que as urnas de todas as zonas eleitorais que tiveram cancelamentos de títulos de mais de 200 mil municípios, após a apuração do resultado do primeiro turno, precisariam ser recolhidas as urnas eletrônicas, os lacres deveriam ser removidos, as informações teriam de ser apagadas, as mídias teriam de ser novamente geradas, novos dados deveriam ser inseridos, as urnas deveriam ser mais uma vez lacradas e então redistribuídas de volta às suas respectivas zonas. Tudo isso entre o primeiro e o segundo turno. As informações prestadas pelo TSE dão conta da inviabilidade desse procedimento, quer para o primeiro turno, quer para o segundo, sem o comprometimento da rigidez e do cronograma das eleições. Quanto ao primeiro turno, as informações são expressas. Quanto ao segundo turno, não é difícil inferir a mesma conclusão. Portanto, sob o risco de se inviabilizarem as eleições e de se lançar o país no caos, a cautelar deve ser indeferida. Eu tenho que este recadastramento e este cancelamento nos casos de não comparecimento não perturba a ordem jurídica, nem de alguma forma desiguala, nem acolhe qualquer desproporcionalidade que poderia levar a uma inconstitucionalidade que eu pudesse reconhecer ou sequer a não recepção, que é o pedido formulado na petição. E tal como o ministro Barroso enfatizou, aqui se tem claramente um caso de dano inverso. Há 10 dias da eleição, uma decisão dessa natureza seria realmente praticamente inviabilizar o processo, cuja marca é constitucionalmente estabelecida e que vem sendo trabalhado em gestões contínua, mas desde a gestão do ministro Gilmar, que deu início ao processo para chegar a essa eleição de 7 de outubro, sob a direção do ministro Fux, agora da ministra Rosa, exatamente há 10 dias seria desfazer tudo que foi feito, e foi feito com base na lei e não em algum tipo de voluntarismo ou de personalismo. Não são os cancelamentos dos títulos, mas a pretendida sustação desses cancelamentos que representa, a meu ver, grave ameaça à soberania popular num Estado de direito constitucional ou numa democracia constitucional. Os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio divergiram. Para eles, não se deve impedir o voto desses eleitores. Concedo a liminar para que os eleitores que tiveram seus títulos cassados, caso compareçam às respectivas zonas eleitorais, no dia do primeiro turno das eleições, devidamente munidos de um documento oficial de identificação, possam votar manualmente, depositando, vamos admitir que não seja possível deslocar uma segunda urna, isso é perfeitamente possível, mas vamos admitir que há dificuldades, para que possam votar manualmente, depositando-se os seus votos em urnas de lona, depois de terem os seus nomes registrados em cadernos de votação suplementares. A sessão em que vota o eleitor tem um caderno. Tem um caderno dos eleitores inscritos naquela sessão. E comparecendo, evidentemente, o eleitor com uma identidade
que conte com a respectiva fotografia, se identificando, ele irá à urna para proceder à votação. Por que, então, agora, potencializando a sanção imposta administrativamente, não por norma legal, pelo TSE, nós vamos excluir cerca de 4 milhões de eleitores e colocá-los como que na clandestinidade, como se não fossem cidadãos brasileiros, impedindo-os do sufrágio? Será que interpretando, a não ser que se interprete a Constituição a partir das resoluções do TSE, é uma forma, a meu ver, extravagante de interpretar-se a Constituição. Nós vamos colocar em primeiro plano, em detrimento das leis da República, que é a Constituição Federal. Os ministros Celso de Mello e Rosa Weber não votaram porque se declararam impedidos. Karina, era um pedido de medida cautelar, mas os ministros acabaram julgando o mérito da ação, né? Como é que foi isso? Exatamente. Por sugestão até do próprio ministro relator, eles começaram a julgar a medida cautelar, para a qual exige uma urgência nessa medida, e o ministro relator entendia que não havia qualquer tipo de urgência, porque essa legislação que estava sendo questionada, que seria incompatível com o texto da Constituição, está em vigor há mais de 30 anos. E por que agora, às vésperas da eleição, a próximo de 10 dias de ocorrer o pleito eleitoral, vem esse pedido de urgência para que esses mais de 3 milhões de eleitores possam votar? Então, não havia o requisito da urgência e não havia qualquer das alegações que foram trazidas aqui na ação, que foram argumentadas na ação, para que o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, pudesse deferir essa liminar e sugeriu que já fosse julgado o mérito dessa ação para tornar a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, improcedente. E com esse voto, acaba se arquivando esse processo definitivamente. Então, no primeiro momento, os ministros votaram sobre o indeferimento da medida cautelar para manter a rigidez da legislação, tanto de 1985 quanto a legislação de 2009 e também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, por entender que é dever do eleitor estar informado e cumprir com esses chamamentos para esse recadastramento biométrico. Não haveria qualquer inconstitucionalidade. Para se exercitar o voto, a Constituição estabelece que o alistamento eleitoral é obrigatório, estabelece quais são os requisitos e que essa revisão eleitoral, ela é necessária justamente para tornar rígido o processo e legítimo esses votos, porque as pessoas, às vezes, as pessoas podem ter sido condenadas criminalmente e ainda assim estar utilizando o título de eleitor, o que não poderia, porque uma sentença penal transitada em julgado faz suspender os direitos políticos e aí a pessoa não pode votar. A pessoa mudou de domicílio e continua votando naquele mesmo local onde não poderia. Então, essa revisão eleitoral, ela busca justamente evitar fraudes e é preciso que haja esse recadastramento. Então, os ministros entenderam que a legislação é compatível com a Constituição, foi recepcionada, não há urgência para esse deferimento e caso houvesse, eu ainda me recordo do julgamento, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, como o ministro Alexandre de Moraes insistiram nessa tecla, disseram assim, o ministro Fachin também disse, deferir a medida cautelar aqui para possibilitar que esses milhões de brasileiros possam participar do pleito eleitoral com o seu voto, seria o mesmo que adiar as eleições marcadas agora para o dia 7 de outubro. Muito em cima, não daria tempo. Então, eles acabaram indeferindo a medida cautelar e já julgaram o mérito da ADPF, que era justamente essa possibilidade ou não deles proferir o voto, já considerando esse lapso temporal bastante exíguo. E, com isso, acabaram julgando improcedente a ação proposta, vencidos ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski. Perfeito. O Plenárias vai para um rápido intervalo. Voltamos logo mais com os destaques da semana de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Até já! Estamos de volta com o Plenárias. Karina, no bloco anterior, a gente dizia no início do programa que matéria eleitoral tinha sido um dos destaques da semana, esteve presente na quarta, esteve presente na quinta, mas na quinta-feira o julgamento não foi concluído. Não foi concluído
por ausência de quórum. Na verdade, o que se buscava no julgamento que foi realizado na quinta-feira era a Câmara dos Deputados queria saber qual era o alcance de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade que teria garantido às mulheres candidatas o percentual de 30% do fundo partidário para que elas pudessem concorrer às eleições. O julgamento foi concluído, mas o acórdão ainda não tinha sido publicado. E a partir do momento em que se publica o acórdão, que é a decisão final, é possível que a parte que verifica alguma contradição, alguma omissão ou uma obscuridade nessa decisão pode entrar com um recurso chamado embargos de declaração. A Câmara dos Deputados entrou com embargos de declaração não para questionar possíveis omissões, obscuridades ou contradições, até porque o acórdão não havia sido publicado ainda, até a data do julgamento. Mas o que se buscava efetivamente era a chamada modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo naquele julgamento que garantiu os 30% para as mulheres candidatas. E o que se buscava era saber a partir de que momento essa decisão vale. Trocando em miúdos, essa decisão já vale para as eleições de 2018? Essa era a pergunta que a Câmara dos Deputados queria ver respondida. Os ministros não conheceram dos embargos de declaração, entendeu que eles não eram cabíveis, mas resolveram discutir a possibilidade da modulação ainda assim. E para modular os efeitos e dizer se aquela decisão vale para essas eleições de 2018, para tomar essa decisão, são necessários pelo menos 8 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sentada, nós tínhamos 9 ministros. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello estavam ausentes justificadamente. E os demais que votaram, apenas 7 concordaram com a modulação, os outros 2 não. Então, o ministro Dias Toffoli acabou suspendendo esse julgamento, com base num dispositivo do próprio regimento interno do Supremo, para que os ministros Celso de Mello e ministro Gilmar Mendes possam, ou talvez na próxima sessão, ou na próxima vez que esse processo vier a julgamento, possam se manifestar sobre essa modulação e aí resolver definitivamente essa questão. Então, o que se pedia era saber a partir de que momento a decisão do Supremo vale. Essa questão não foi decidida ainda, porque ainda faltam o ministro Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes votarem para se chegar a esse quórum de 8 votos, e até então nós já temos 7. Então, para esse caso, a Câmara dos Deputados ainda vai ter que aguardar pelo menos até a semana que vem, se esse processo entrar em julgamento. Como já adiantamos para vocês, nessa quinta-feira, os ministros do STF começaram a julgar recurso sobre a regra que determina que os partidos políticos devem destinar 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Até o momento, 7 ministros votaram para que a decisão sobre os 30% dos recursos do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais de mulheres possam valer para as eleições deste ano. Os partidos teriam, então, que repassar as verbas residuais de anos anteriores. Os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. Ou seja, proponho assentar a compreensão de que os recursos devam ir integralmente para as campanhas femininas, como já fazia parte da reflexão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não há o prejuízo dos 30% e o que a Câmara pedia, e agora foi de ofício também aderido pelo ministro Fachin, foi exatamente todos aqueles valores que ficaram depositados já relacionados a isso e ainda não eram distribuídos, que agora possam ser distribuídos. Eu voto no sentido de acompanhar o eminente relator, ou seja, modulando os efeitos conforme sugerido por Sua Excelência. E registro que já votei no sentido da possibilidade da modulação em precedente de minha relatoria, que foi julgado neste plenário de ofício. Ou seja, há precedentes com a devida vênia em relação à possibilidade de, mesmo sem pedido, nós modularmos os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade.
Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. E o ministro Ricardo Lewandowski chamou ainda a atenção de outro ponto sobre recursos para campanhas de candidatas. Aqueles 5% que servem exatamente para estimular, via propaganda, a participação das mulheres, não podem, não devem ser incluídos naquela verba para o financiamento das campanhas que nós aprovamos e consideramos que deve atingir o montante de 30%, sob pena, insisto, como disse, então, durante o julgamento do Merdadi, nós darmos com a mão e tirarmos com a outra. O julgamento foi suspenso para esperar os votos dos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, não presentes na sessão. Para decidir a partir de quando a determinação do Supremo passa a valer, são necessários pelo menos 8 votos. Em outro processo, a ministra Rosa Weber considerou que cabe à Justiça do Trabalho autorizar pedidos de trabalho infantil, inclusive o artístico e o ligado aos esportes. A ministra tinha pedido vista e hoje disse que uma das exceções é para os casos de participação em espetáculos. Não se cuida, com todo o respeito às compreensões contrárias, de pedido de autorização para a criança se apresentar em eventos artísticos, como, por exemplo, um festival de música ou de dança ou um concurso de beleza. Há muitos pedidos também nessa linha. Não se trata disso, segundo as recomendações. São as empresas contratantes da força de trabalho das crianças e adolescentes, empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim, que requerem autorização para o trabalho infantil para, por exemplo, trabalhar numa novela. Reitero, tanto o ato quanto o provimento se referem à autorização para trabalho de crianças e adolescentes e não à autorização para participação em eventos ou representações artísticas. Esta, sim, a cargo, com todo o respeito, da Justiça Comum. Nesse julgamento, a ministra Rosa Weber foi a única a divergir, né? Foi a única a divergir e entender que a competência para processar e julgar esses pedidos de autorização para o trabalho ou participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas ou desportivas seria da Justiça do Trabalho. E era justamente isso que a Aberte, autora desse pedido de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, buscava reverter. O que se pretendia aqui era justamente que ficasse determinado que a Justiça Comum, mais especificamente a Vara da Infância e da Juventude, é que deve processar todos esses pedidos de autorização, tanto para trabalho como para participação nessas atividades artísticas. E foi nesse sentido que acabou prevalecendo o voto do ministro Marco Aurélio e que a maioria do plenário, vencido apenas a ministra Rosa, acabou referendando a medida liminar que havia sido deferida pelo ministro Marco Aurélio e afastar aquela previsão que havia nas recomendações conjuntas do Poder Judiciário e Ministério Público, tanto do Estado de São Paulo como do Estado do Mato Grosso, que atribuíram à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar esse tipo de pedido. Então, para agora, nessa liminar que acabou sendo concedida, na medida cautelar pleiteada pela Aberte, fica prevalecendo, até o julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, a competência das varas da infância e da juventude para processar e julgar esse tipo de pedido. E ainda na quinta-feira, William, se você me permite fazer uma conclusão aqui, os ministros também iniciaram o julgamento de um recurso extraordinário que, segundo o ministro Dias Toffoli, eu me recordo na sessão plenária, ele disse um recurso extraordinário bastante antigo e que foi apregoado e iniciado o julgamento com a sustentação oral, mas cujo voto do relator deve ser proferido na próxima semana, já agendado o retorno desse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um recurso extraordinário apresentado por vítimas de uma explosão de uma casa de fogos de artifícios no município de São Paulo e que essas vítimas atribuem a responsabilidade da administração pública, da própria prefeitura do município de São Paulo, que por omissão não teria fiscalizado a casa de fogos de artifício e que por essa omissão na fiscalização teria explodido e causado os danos. Então, busca-se nesse recurso extraordinário afastar a decisão do Tribunal de Justiça, que entendeu que a responsabilidade era dos donos da casa de fogos de artifício e não do Estado, mesmo que por omissão, e negou o direito de indenização por parte da Prefeitura a essas vítimas.
O que se busca aqui é justamente reverter essa decisão do Tribunal de Justiça, mas essa decisão a gente vai ter que esperar até a próxima quarta-feira, quando esse julgamento deve ser retomado. Bom, plenários então vai ficando por aqui. Os julgamentos do Supremo de volta na próxima semana contigo. Na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.